professor Sérgio Gabriel na área. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma discussão aqui no nosso canal do YouTube. E a discussão que eu tenho hoje é interessantíssima. Olha uma coisa, gente. Eu tenho pouco mais de 23 anos de experiência na advocacia. E eu posso dizer para vocês que durante esses 23 anos eu cometi muitos erros. Mas considerando o panorama atual da advocacia, eu vou discutir aqui com vocês 6 erros que hoje eles seriam cruciais para o insucesso da pessoa. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que esses 6 erros podem se transformar. Para você que está começando, para você que quer se reciclar na profissão, 6 passos para você iniciar na advocacia de uma forma mais assertiva. Bora lá então? Vamos trabalhar? Então, olha uma coisa. O que jovens e velhos advogados não devem fazer? Primeira coisa, não empreender. Gente, talvez esse seja um grande equívoco de todo mundo que entra na advocacia. Nós entramos na advocacia efetivamente como advogados. E nós esquecemos que, na realidade, nós pretendemos, quando você migra para a advocacia, você pretende sobreviver daquela atividade, você pretende sobreviver daquela profissão. Então, é claro que, embora o Estatuto da Advocacia ele não permita a mercantilização da profissão, nós não podemos deixar de enxergar a nossa atividade como sendo um negócio e deve ser gerido como um negócio efetivamente. Deve ser tão atrativo quanto qualquer outro negócio, deve ser tão organizado quanto qualquer outro negócio. Então, consequentemente, na medida em que você começa a enxergar o seu escritório de advocacia como um empreendimento, mais do que isso, gente, eu vou muito além. Na realidade, o escritório de advocacia, ele é um reflexo do próprio advogado, ou do advogado que seja o proprietário ou dos sócios daquele determinado escritório. Então, consequentemente, você tem que se enxergar como um produto para o seu cliente efetivamente. Então, a visão que nós precisamos ter é uma visão empreendedora do negócio. Ou seja, a gente não pode pensar na advocacia apenas tecnicamente. Entrou um cliente, entrou uma causa, e eu vou dar o meu melhor dentro desse determinado processo, ou dentro desse determinado negócio, ainda que seja extrajudicialmente. Sim, você deve ser dessa forma, você deve pensar dessa forma. Mas qual é o potencial de negócio que existe por trás da sua pessoa? Qual é o potencial de negócio que existe por trás do seu escritório? Porque na medida em que você consegue enxergar isso, certamente você vai fazer algo para que os seus clientes também enxerguem isso. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês, e eu diria que ela é uma dica essencial. E quando nós passamos pelo curso de Direito, nós passamos por 5 anos sem discutir em qualquer momento a questão da gestão do negócio em si. Isso é natural, porque o curso de Direito ele não tem por objetivo formar advogados, ele tem por objetivo formar cientistas do direito. Mas esse cientista, para sobreviver dessa profissão, ele precisa tornar aquele negócio um empreendimento. Já já eu vou dar mais dica a respeito disso. Bom, mas vamos lá. Não para por aí. Segundo erro que nós cometemos e que pode ser um passo para a nossa iniciação. Então, olha lá, não ser visível. Ou ao contrário, nós, para que você tenha sucesso dentro da advocacia, para que o seu escritório tenha sucesso, você precisaria ser visível. E, gente, quando eu iniciei na advocacia, 23 anos atrás, ser visível era uma coisa muito difícil, porque nós não tínhamos tantos mecanismos para isso. Hoje, ser visível se tornou uma coisa muito mais simples, eu diria para vocês. Nós temos várias redes sociais, então você pode, eventualmente, criar aí um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, um Twitter do seu escritório, seu, e começar a trabalhar aquilo que nós chamamos de marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo não é você fazer publicidade do seu escritório de forma direta, o que até seria vedado pelo Estatuto da OAB, mas seria exatamente você promover conteúdos de direito que possam ser de interesse das pessoas, e na medida em que você desperta o interesse da pessoa, você certamente está despertando esse interesse para a sua pessoa enquanto profissional do direito. Então nós precisamos fazer coisas que sejam mais visíveis. Dar palestras, e dar palestras não é só você ser convidado para dar palestras. Você também poderia se oferecer dentro de nichos em que aquele tema tenha interesse, em locais em que tenham acesso de pessoas que possam se interessar por aquele assunto, você poderia oferecer uma palestra. Essa palestra ela tem 2 objetivos. De uma certa forma, ela torna você visível, o que é muito importante para o seu sucesso na advocacia. Mas, por outro lado, é importante também porque você acaba contribuindo socialmente para difundir o direito, e a gente sabe que a nossa sociedade ela é pouco educada juridicamente. Então, você estaria também fazendo um trabalho social. Terceira regrinha básica, olha lá. Ver o cliente como parte. Pessoal, isso é um defeito terrível. Nós só enxergamos o cliente como cliente no momento em que ele entra no seu escritório pela primeira vez, no momento em que você tem o contato com ele a primeira vez. Depois que você já conquistou esse cliente, efetivamente, ele contratou o seu trabalho, seja algo extrajudicial, seja judicial, daí para frente você começa a enxergá-lo como parte. Você passa a negligenciar a forma
de contato com esse seu cliente, porque você começa efetivamente a tratá-lo como parte, e você vai em busca de outros clientes, porque na sua cabeça é isso que importa. Mas veja, talvez uma das principais ferramentas da advocacia ainda seja a indicação. Então, na realidade, se durante todo o tempo de relacionamento com aquele cliente, você tratá-lo como cliente exatamente, é certo que quando ele tiver que fazer uma indicação de advogado, ele vai lembrar de você. Então, não esqueça que o cliente ele não é cliente quando ele senta na cadeira do seu escritório na primeira vez. Ele precisa ser seu cliente sempre. Então, ele não tem que ficar ligando para você para saber como é que está o caso dele. É você quem tem que ligar para ele e mantê-lo informado a respeito disso. Você precisa se relacionar efetivamente com ele e não se relacionar apenas naquele momento onde é assinado o contrato de prestação de serviços e a procuração. Esse relacionamento ele tem que ser permanente durante todo o tempo em que aquele cliente estiver fazendo uso do seu serviço. Então, preste muita atenção nisso. Vamos lá, próximo passo. Não escolher uma área de atuação. Meu Deus do céu, gente, como assim não escolher uma área de atuação? Eu diria assim para vocês, o começo da advocacia, posso dizer isso de carteirinha, é muito difícil. O começo da advocacia é aquele que você está muito disposto, você tem muita vontade, você tem muita motivação, mas você não sabe como chegar ao cliente. E a captação de clientela, ela pode ser considerada como um ato antiético. Então, é claro que no começo da advocacia você acaba aguardando o cliente chegar. E aí, tudo que aparece no seu escritório, você pega. Então, se aparece civil, você pega. Se aparece trabalhista, você pega. Se aparece penal, você pega. Se aparece previdenciário, você pega. Olha o que acontece. Não gera autoridade. Você passa a não ser conhecido como um especialista em determinada área. Todos vocês já presenciaram essa cena? Às vezes alguém chega para você e fala: você conhece um advogado bom na área trabalhista? Você conhece um bom advogado criminalista? Você conhece um bom advogado na área tributária? Então veja, quando as pessoas procuram um advogado, é porque elas estão com problema. Se elas estão com problema, elas querem exatamente alguém que tenha autoridade dentro daquela determinada área. Só há uma forma de você ter autoridade. É você se concentrando toda a sua preparação e o seu esforço naquela determinada área. Veja que a prática da advocacia, ela vai te aperfeiçoar. A prática da advocacia, ela vai tornar você cada vez mais especializado naquele determinado tema. Então, quanto mais for abrangente a forma de você atuar, menos especialista você será, menos autoridade você terá para falar de determinados assuntos. Isso faz com que o mercado não te reconheça. Na medida em que você se torna autoridade, rapidamente essa informação começa a se disseminar por aí. Então, é claro, quando alguém falar, o bom advogado trabalhista, o seu nome provavelmente estará lá. O bom advogado criminalista, o seu nome provavelmente estará lá. Então, pense nesse aspecto. Mas é claro, você vai dizer assim, mas professor, eu vou dispensar aqueles clientes que sejam de outras áreas? Tem duas formas de você trabalhar isso. Primeiro, no começo, você pode fazer parceria com colegas que você tenha que atuem em outras áreas e você repassa esse cliente para esse colega. Essa seria uma forma de atuação. Aliás, eu diria para vocês que é a mais saudável. E você tem que, claro, sempre fazer parceria com pessoas que vão te dar uma contrapartida também. Por outro lado, existe um segundo mecanismo que é você pegar aquela causa, ainda que não seja da sua área, e pedir a um colega que seja daquela área para atuar no seu processo. Veja um certo risco nesse mecanismo, porque, na realidade, foi o seu escritório que pegou aquela causa. Então, você será responsável pela atuação desse colega. Então, eu diria para vocês que a forma de parceria é a melhor forma para você não perder o contato com aquela determinada pessoa, para que não pareça que você está simplesmente dispensando essa pessoa, tá bom? Próxima dica para vocês. Então, olha lá, parar de estudar. Gente, parar de estudar é um grande erro, mas talvez vocês não alcançaram ainda o que eu estou querendo dizer. Veja, quem entra no direito jamais pode parar de estudar, mas estudar tecnicamente falando, cientificamente falando. Então, as leis vão mudando, a jurisprudência vai sendo criada, vai sendo aperfeiçoada. Então, de fato, se você quer ser um profissional especializado em determinada área, esse estudo, esse acompanhamento, você vai ter que fazer permanentemente. Mas quando eu digo para vocês que há um equívoco em parar de estudar, é também estudar outras coisas que possam complementar o jeito de você atuar profissionalmente. Hoje, nós temos no mercado cursos de especialização, cursos de extensão e, principalmente, gente, não só na área jurídica. Vá buscar, fora do direito, aquilo que complementa a sua profissão. Então, observem o seguinte, dependendo da área que você atua, você precisa negociar com a parte contrária. Então, por que não fazer cursos de técnicas de negociação? Eu ainda não estou conseguindo me tornar visível para os meus clientes. Por que não fazer cursos de técnicas de marketing para você entender um pouquinho esse processo e ver exatamente onde você está errando? Dentro da minha área, eu tenho contato com clientes de língua estrangeira. Então, por que não estudar outras línguas
para, uma vez proficiente, você demonstrar certa autoridade. Então, quando eu falo para vocês em parar de estudar, é parar de estudar tudo. O direito a gente não para, mas as outras coisas que são acessórias e essenciais para a advocacia, você não pode parar de estudar nunca. Então, você não pode negligenciar a sua permanente preparação e atualização. Então, isso é algo extremamente necessário. Última dica, e aí, olha bem isso, gente. Estabelecer preço. Eu diria para vocês que esse é um grande erro da advocacia. O que nós fazemos exatamente quando nós começamos a atuar é estabelecer um preço. Até porque no começo nós não temos um referencial de quanto cobrar do cliente. Nós não temos habilidade ainda para dizer quanto é que eu devo cobrar em determinado serviço. A única referência que você tem é a tabela da OAB, que estabelece exatamente qual é o mínimo que deve ser cobrado. Mas aquilo não significa exatamente o quanto vale o seu trabalho, o quanto vale o seu serviço efetivamente. E aí, alguns escritórios e alguns advogados em início de profissão, eles acabam colocando preço. Olha, para tal coisa, R$ 2.000, para tal coisa, R$ 1.500. Está errado, gente. O seu trabalho tem um valor. Você preparou o seu escritório, você se preparou, você criou toda uma estrutura para oferecer o melhor para o seu cliente. Então, primeiro, entenda uma coisa: não existe tabela, não existe preço. Se você vai fazer, vou pegar na minha área empresarial, uma ação de dissolução social de parcial de sociedade, não, nem todas elas têm exatamente o mesmo valor para o escritório de advocacia. Na realidade, cada caso é efetivamente um caso. A forma como você vai se dedicar, ela acaba, de certa forma, ficando ligada à complexidade daquilo que você vai fazer. Ou seja, aquilo que o cliente espera de você em razão do problema que ele efetivamente está vivendo. Então, pare de cobrar preço pelo seu serviço. Entenda que o seu serviço tem um valor. Então, por exemplo, advogados que acabam colocando preço no trabalho deles, eles muitas vezes entram em leilão, porque o cliente primeiro procurou uma pessoa que deu um determinado preço, e aí ele vai dar um preço um pouco menor, ou vai facilitar as condições de pagamento para que ele possa conquistar aquele determinado cliente. Está errado, gente. Existe um valor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e todos vocês já passaram por isso. Quando você vê um determinado preço de alguma coisa que é muito pequeno, a primeira coisa que vem na sua mente é duvidar da qualidade daquilo ali. Então, para pensar nisso, tá bom? Então, mais uma vez, ficam aí as minhas dicas. Eu espero que de alguma forma eu tenha colaborado com vocês. Se vocês gostaram, não deixe de curtir o vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. E se eventualmente isso for útil para você, fez algum sentido para você, indique esse trabalho para outras pessoas, tá bom? O que a gente quer é que esse trabalho possa chegar cada vez mais para as pessoas, para que de alguma forma a gente deixe aí alguma contribuição. Se tiver uma crítica ou uma sugestão, não deixe de fazer a sua crítica ou apontar a sua sugestão aí nos comentários, tá certo? Fica aí mais uma dica do professor Sérgio Gabriel.